porque eu realmente nunca tomei Lion's Mane especificamente para mim, mas recomendei para muitos pacientes. Então, eu realmente queria ver como eu poderia me beneficiar. Lion's Mane por 30 dias porque tenho lidado com baixa energia. Meu foco andou um pouco desfocado, então eu realmente queria ver como o Lion's Mane poderia realmente me beneficiar, porque Lembrando aqui o cogumelo Lion's Mane que ele tá falando, galera. Cogumelo juba de leão, aqui no Brasil, né? Conhecido como Ericium erinaceus, o nome científico. o Lion's Mane tem muitos benefícios excelentes, ajudando com a função cognitiva, também ajudando com a ansiedade e até aumentando a energia. Então, eu queria ver se eu realmente conseguia obter esses benefícios. E sendo um médico que recomenda isso para muitos dos meus clientes com TDAH e eu mesmo tendo TDAH, eu queria ver se eu realmente conseguia obter os mesmos benefícios. Agora, decidi tomá-lo em forma de pó. Acho Lembrando, galera, que esse formato do pó, igual ele tomou da marca OM dos Estados Unidos, seria o próprio cogumelo juba de leão 100% desidratado e moído. Ou seja, não tem nenhum adicional, não é uma fórmula em gotas, não é um extrato em pó, o juba de leão, né? O cogumelo em si não foi modificado e apenas foi desidratado e moído. Então foi nesse formato que ele consumiu, que é o formato que a maioria dos estudos também fazem com juba de leão. E essa é uma ótima maneira de tomar Lion's Mane porque é um cogumelo e é uma ótima coisa para colocar em, você sabe, seus smoothies, suas bebidas, coisas que você pode tomar regularmente. Decidi tomar uma linha de alta qualidade feita em pó e decidi tomar 2 gramas por dia só para começar. É uma boa recomendação para começar e eu queria ver como isso me beneficiaria ao longo dos 30 dias. Aqui na De Volta às Raízes e outras empresas do Brasil, geralmente a porção recomendada que a gente fala do Juba de Leão, parte de meia colher, que seria em torno de 500 miligramas, 400 miligramas de cogumelo Juba de Leão. Assim, se a gente for falar no contexto alimentar, o pessoal usa muito mais que isso, tá? Mas usando com essas finalidades, igual ele usou, igual outros estudos também já mostrou melhoria para esse alimento, né? É uma porção até que alta, 2 gramas, tá? Geralmente as pessoas não começam com essa quantidade, não. Algumas pessoas até relatam que elas ficam com um pouco de sono quando elas consomem acima de 800 miligramas, por exemplo, né? Então, se você está começando, recomendado mesmo, você começaria com 400 miligramas e você vai aumentando gradativamente, se for necessário. Se com essa quantidade você já ter o resultado esperado, ok. Se não, você pode ir aumentando e chegar nessa dosagem de 2 gramas ou até 5 gramas. Geralmente foi também usado assim em contextos de estudo também, tá? Lembrando que o cogumelo juba de leão, assim, essa versão desidratada, ele tem muita fibra, tá? Então, se você consumir uma quantidade acima de 5 gramas, respeitando ali o limite máximo de 10 gramas, que é o que os estudos já mostraram ser seguro, né? Porque quando você consome uma quantidade mais alta que isso, muitas vezes você pode ter um pouco de dificuldade na digestão, principalmente por causa da fibra se você tomar pouca água. Então, o desconforto que as pessoas elas relatam por causa disso, justamente é quando a pessoa consome uma quantidade acima de 5 gramas e toma pouco água, né? Na primeira semana, fiquei surpreso porque normalmente, quando tomo um suplemento de qualquer tipo, não vejo nenhuma diferença. Mas com o Lion's Mane, notei um ligeiro aumento na minha energia. Então pensei, como estou tomando isso junto com meus outros suplementos, noto um ligeiro aumento de energia. E pensei, ok, pode haver algo nisso. E agora, na segunda semana tomando Lion's Mane, eu normalmente tomava esse Lion's Mane logo após os treinos. Então, eu o misturava com muitos dos meus diferentes colágenos e também com minhas bebidas proteicas. Achei que era uma boa maneira de misturá-lo. E notei que não só minha energia estava melhorando, mas, além disso, minha memória também estava começando a melhorar. Comecei a perceber isso porque, normalmente, quando estou no trabalho, costumo ter uma ideia ou algo que preciso fazer e pensar. Ok, agora preciso fazer isso. Mas, normalmente, com meu TDAH, costumo pensar no que eu estava pensando. O que eu deveria estar olhando? Aspas, porque minha mente tende a divagar e vagar em 1 milhão de direções diferentes. Mas, conforme eu tomava o Lion's Mane, notei que isso não estava acontecendo tanto, especialmente quando tomava durante a segunda semana. Agora, na terceira semana, Esse resultado dele das 2 semanas é bem interessante, porque assim, tem estudos que falam que após 60 minutos, teve grupo que já teve uma melhora na resposta de atividades como a tarefa estropo, por exemplo, que precisa de atenção e resposta rápida, né? Agora, da questão da memória, tem um estudo que foi feito ali com um grupo de idosos que em 4 semanas eles já tiveram um score melhorado na questão de memória. Então, com 2 semanas ele perceber já é algo interessante, não é algo que todo mundo percebe porque realmente pode ser algo sutil assim, né? A pessoa tem que se conhecer bastante. como estava obtendo esses benefícios de melhorar minha energia e comecei a ter uma memória um pouco melhor, decidi.
Ok, por que não aumentar a dosagem? Vi pesquisas que você pode aumentar para até 4 gramas por dia e realmente dobrar os benefícios. Então, decidi aumentar para 4 gramas por dia. E, Essa questão de dobrar os benefícios é realmente assim, eu nunca tinha visto em estudo alguém falando sobre isso, né? Você tomar 2 gramas e você aumenta para 4, você dobrar os benefícios é algo interessante, né? Meio que faz sentido, mas na prática eu não sei se realmente funciona assim, né? Vamos ver o que ele tem a falar, né? com certeza, comecei a ver algumas mudanças na minha energia, tendo um pouco mais de energia. Mas também notei que meu foco estava melhorando ao longo do dia, especialmente quando eu estava trabalhando, porque eu fazia isso normalmente depois do meu treino matinal ou do meu exercício matinal. Qualquer coisa que eu decidisse fazer, comecei a ter clareza mental ao longo do dia. E isso fez uma grande diferença para minha energia, foco e clareza. Agora, na quarta semana, eu fiz uma coisa incrível. Eu estava saindo de férias com uma viagem de família e esqueci de levar minha juba de leão. Ah, não sei se ele vai falar, hein? Mas o que é comum, né? As pessoas, no caso, ele relatou os benefícios, né? E é até legal, porque, tipo assim, ele já sentiu desde o início, né? E ele foi falando de acordo com as semanas a percepção dele. Mas o que é bem comum é a pessoa ela começar a tomar, talvez ela não ter essa noção do resultado que está tendo, e aí, quando ela parar, ela perceber que realmente quando ela tomava, ela estava muito melhor. Então vamos ver se o resultado dele vai ser esse também. Sabe, vai entender. Claro, você pensaria que talvez o Lions Money deveria ter me ajudado a lembrar de pegar isso, mas meu cérebro com TDAH meio que assumiu o controle e eu esqueci completamente e fiquei fora por uma semana inteira. E o problema é que isso foi realmente bom para mim porque eu sempre recomendo que, se você não tem certeza se algo funciona para você, faça uma pausa e veja se começa a haver mudanças e então você pode notar os benefícios disso. E eu Exatamente o que eu falei. certamente notei quando estava de férias. Então, quando você está de férias, você deve se sentir mais relaxado. Você deve se sentir mais energizado e rejuvenescido. Agora, durante o período de férias, notei que minha energia estava começando a ficar cada vez mais baixa, e eu me sentia muito cansado, o que era muito estranho porque eu estava de férias e deveria me sentir relaxado agora. Eu não estava realmente estressado, mas certamente notei a diferença de energia quando não estava tomando Lion's Made, o que fez uma grande diferença, e percebi tipo, ó, deve haver algo sobre esse Lions Money. Então, Tem até um estudo, galera, que foi feito justamente com esse grupo de idosos, né? Que eles tinham, sim, um declínio cognitivo leve, certo? E eles tomam ali por 4 semanas e é medido os scores deles. E após eles seguirem esse protocolo, eles pausam, né? E quando eles pausam, depois eles fazem um novo teste. E aí mostra que enquanto eles estavam tomando, teve sim essa melhora cognitiva, só que quando eles pararam, não vou lembrar aqui o tempo correto depois que eles pararam, eles começaram a regredir quando eles param de tomar. Ou seja, assim como qualquer alimento, suplemento, qualquer coisa que você consome e entrega um nutriente para o seu organismo para funcionar bem, se você para, normalmente você vai regredir. Então, no caso do jugo de leão, é a mesma coisa. quando finalmente parei de tomar meus medicamentos, voltei a tomar o Lion's Money e voltei a tomar 4 gramas por dia. E, com certeza, imediatamente comecei a ver a diferença e a ter mais energia. Comecei a ter clareza mental e foco. Percebi que definitivamente há algo no Lion's Money que eu deveria continuar tomando. E depois por até 30 dias. Esses benefícios continuaram. E decidi continuar depois dos 30 dias porque realmente vejo benefícios no Lion's Money. É algo simples que você coloca no seu shake de proteína, no seu smoothie, e certamente é algo fácil de consumir. E certamente há muito mais benefícios quando se trata de tomar o Lion's Money que eu não necessariamente senti. Mas certamente sei que há muita pesquisa por trás disso. Então, você deve assistir a este vídeo a seguir, que aborda Se vocês quiserem que eu reaja a esse vídeo dele, né? Provavelmente ele vai falar sobre os estudos do cogumelo jugo de leão, provavelmente alguns dos que eu citei aqui também. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o canal e também ativar as notificações. Se tem alguma dúvida sobre o cogumelo jugo de leão, é só comentar aqui abaixo desse vídeo. Eu sou o Fred, da De Volta às Raízes, e te vejo no próximo conteúdo.